Bom, vamos hoje falar sobre um artigo muito interessante, né? O dia que eu tô gravando esse vídeo é uma segunda-feira, um dia depois da morte da Preta Gil por câncer de cólon. E por coincidência eu já tinha separado e estudado esse artigo, né? Vamos falar aqui sobre esse assunto que está hoje nas mídias por conta da morte dela, né? Que infelizmente aconteceu por um câncer de cólon. Mas vamos lá. O artigo fala exatamente o seguinte: exercício estruturado após quimioterapia para câncer de cólon. Então é interessante que o mote desse artigo é trazer: será que o exercício físico influencia em pacientes já com diagnóstico de câncer de cólon? E é isso que a gente vai avaliar. Esse aqui é o nome do artigo, vocês podem achar o artigo na íntegra caso vocês queiram, mas eu vou deixar o link desse artigo aqui embaixo que fica um pouco mais fácil de vocês acharem. Mais uma vez, um artigo de 2025, trazendo aqui para vocês a ciência mais atual que existe. Vamos para a introdução e a justificativa de ter feito esse artigo. Ó, câncer cólon retal é o terceiro mais comum do mundo e a segunda principal causa de câncer de morte no mundo. Então nós estamos falando de um câncer que é extremamente comum e é extremamente letal, certo? E em torno de 20 a 40% dos pacientes existe uma recidiva, né? Esse estudo é um estudo challenge que está na fase 3, então é um estudo específico para isso, já está quase na fase final de avaliação. Qual que é o objetivo desse trabalho? Existem dois objetivos, né? Quer dizer, existem duas categorias de objetivo: o objetivo primário, que é o mais importante, objetivos secundários. Qual que é o primário? Quer avaliar se uma estrutura de exercício físico durante 3 anos após quimioterapia melhorou a sobrevida livre de doença, que é o quê? O paciente continuar vivo sem ter recidiva, em câncer de cólon que foi ressecado e tratado. E agora também tem objetivos secundários: sobrevida geral desses pacientes, independente da causa de morte, for câncer ou não. Função física, a qualidade da função física que o paciente relata ou através de mensuração objetiva dessa qualidade de função física, e o nível de atividade física desse paciente. Então vamos lá para o desenho do estudo, que esse é um ponto, apesar de técnico, super importante. Ó, ensaio clínico randomizado. Quer dizer, esse é um tipo de evidência científica que está num dos mais altos graus da pirâmide de evidência. E esse é um tipo de trabalho científico que a gente faz uma intervenção, que no caso desse trabalho é atividade física, e se houver um resultado, a gente consegue falar que esse resultado veio dessa intervenção por conta do desenho metodológico, que é um ensaio clínico randomizado, foi feito em 55 centros pelo mundo. Fase 3, é um estudo em fase 3, como eu falei ali para vocês, foi feito de 2009 a 2024, entraram nesse estudo 889 pacientes, então você vê que o número de pacientes é muito grande, e esses pacientes tinham adenocarcinoma de cólon, que é o nome do câncer de cólon, né, de um deles, estádio 2 de alto risco ou estádio 3, certo? Então essas são classificações oncológicas: quanto maior o estadio, pior para o paciente, é uma doença mais alastrada, e todos esses pacientes completaram a quimioterapia. Foram divididos em dois grupos. Então, olha só, o programa físico ou o programa de atividade física, ele tinha uma meta objetiva. E essa meta significava mais de 10 metros por hora. Então, esse é um tipo para se avaliar e tirar o efeito de confusão de um exercício físico, porque uma pessoa pode andar bem devagar e um outro grupo de pessoas pode correr. Então, a atividade física entre essas duas é diferente. E se a gente não metrificar certinho como é que foi o mínimo de atividade física, a gente acaba sendo um fator que confunde os resultados. Mas nesse caso aqui eram 10 METs, e esse pessoal aqui recebeu o controle apenas com uma educação de saúde. Então, um grupo fez o exercício, o outro grupo apenas teve educação na questão de atividade física. Quais as características dessa intervenção? A intervenção foi o exercício físico. Então, tiveram sessões comportamentais e exercícios físicos supervisionados nos primeiros 6 meses, e depois acompanhamento remoto durante 3 anos, certo?
E a modalidade principal foi um exercício aeróbico de intensidade moderada. Então, nós não estamos falando aqui de exercícios extremamente complexos ou extremamente impactantes no sentido cardiovascular. Não, foi uma caminhada vigorosa entre 5,6 e 6,4 km por hora. Qual foi a população que entrou nesse exercício? Média, 61 anos. 51% das pessoas eram mulheres e 90% das pessoas era grau 3. Então, uma doença já bem mais avançada, que não foi diagnosticada enquanto era pequenininha, não. O tratamento quimioterápico foi esse aqui, e as outras características do exame, eles fazem um tipo de balanceamento para deixar os grupos, o de intervenção e de controle, o mais parecido possível. Qual foi a adesão da atividade física? Como sempre, né, ela foi muito maior no início e foi declinando com o tempo, mas a gente teve aí um acompanhamento que não chegou a comprometer o resultado do exame. E vamos para os resultados do exame, que são super interessantes. A gente tinha dois objetivos. O objetivo primário, que é a sobrevida livre de doença. Olha aqui, gente, 28% de redução no risco. Então, de recidiva, então a pessoa tinha um câncer, tinha feito o tratamento, quem fez exercício físico tinha menos 28% de reaparecer o câncer, de um outro câncer em outro lugar ou de morte, certo? 28%, quase um terço das pessoas, tá? E a sobrevida livre de doença, que é o tempo que a pessoa ficou sem doença, em 5 anos, 80 versus 73. Então, quem fez exercício físico, 80,3% não tiveram doença em 5 anos, quem não fez, 73,9%. E os objetivos secundários? Redução de 37% de morte no acompanhamento. E aí já não é morte só por câncer, é morte por qualquer coisa. Aqui reduziu 28% recidiva e morte também. Nesse caso aqui foi 37%, mostrando que o exercício físico melhorou outros parâmetros que fizeram com que essas pessoas morressem menos. E a taxa de sobrevida em 8 anos, 90% para quem fez exercício, 83,2% para quem não fez. Eles propuseram aqui alguns mecanismos, não é o objetivo do trabalho falar isso, mas eles acreditam que foi por conta da redução da inflamação, melhora da imunidade, porque a gente sabe que o câncer ele aparece quando a gente tem uma falha imune, é uma das causas, né, que a imunidade diminui e a célula cancerígena consegue sobreviver. Redução da sensibilidade da insulina, redução de crescimento de fator tumoral, por exemplo, a insulina, e mudança no microambiente tumoral. Vamos na discussão desse trabalho. Então, o benefício do exercício, olha que interessante, foi comparado ao tratamento desse paciente. Então, o exercício físico fez tanto benefício quanto o tratamento desses pacientes. E a intervenção, que aqui, a gente lembra aqui na metodologia que esse estudo foi feito em pacientes que já tinham terminado a quimioterapia. E eles acreditam que quanto mais precoce se iniciar a atividade física, mesmo antes ou durante a quimioterapia, existe a grande chance de o benefício ser muito maior do que aqueles 28% no desfecho primário e 37% no secundário. Conclusão: primeiro ensaio clínico, estudo clínico em fase 3, evidenciando de forma comprobatória que o exercício físico nesses pacientes melhora a sobrevida livre de doença de pacientes com cólon, câncer de cólon e melhora a redução de morte global. Então, é um artigo científico super importante, né, super interessante. Por coincidência, aconteceu nessa fase que, infelizmente, a gente teve uma morte de uma pessoa muito famosa com câncer de colo, mas fica aqui. Exercício físico é o melhor remédio que você pode aplicar na sua vida, se você quiser ter uma vida melhor e, de preferência, livre de doenças, tá bom? Acho que esse artigo é super interessante. Se você quiser que mais pessoas recebam esse artigo, compartilhe, curta esse vídeo, que você também vai estar contribuindo para espalhar a ciência de uma forma global e de uma forma que todo mundo consiga entender. Tá bom? Até a próxima semana.